Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a Deísa Mendonça, professora Deísa Mendonça, e estarei aqui com vocês. Vamos fazer a leitura do nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Então hoje estudaremos função, E o que é uma função? A função, ela é uma relação entre dois conjuntos. A gente tem aqui ao nosso lado, olha só, o percurso e o tempo, Vocês podem ver aí um homem correndo, E qual é a função que existe aí nesta imagem? A gente pode observar que a função que existe aí é entre o percurso e o tempo, Quanto mais percurso tiver para o homem correr, fazer aí a sua corrida, mais tempo ele vai gastar correndo, Então temos aí esse relacionamento entre função e tempo. Vamos ver um outro tipo aí de função. Está relacionando aí a quantidade de um produto, que no caso aí é a banana, Vocês estão vendo aí, quantidade de produto e preço a pagar. Então, essa relação aí é uma função. Por quê? Quanto mais banana, maior será o preço a pagar, Se você levar 1 quilo de banana, você vai pagar referente aí a 1 quilo de banana. Se você levar mais de 1 quilo de banana, você vai pagar mais. E assim também menos, Se você levar menos banana, você vai pagar menos, tá bom? Então aí a gente tem uma função entre a quantidade do produto e o preço a pagar. Vamos ver mais um exemplo. A função entre distância e preço da corrida. Então, olha só qual é essa função. Quanto maior a distância, maior será o preço da corrida. Então, a gente tem aí uma função entre esses dois conjuntos, que seriam aí a distância e o preço da corrida. E quanto menor também for a corrida, quando a distância for menor, você também irá pagar menos. Então, toda vez que você estiver agora aí numa corrida, de aplicativo ou de táxi, enfim, você já vai lembrar aí que você está passando por um exemplo de função, entre a distância e o preço da corrida. E temos mais agora, vamos verificar então essa noção de função, Já que vocês viram o que seria uma função, A função vai ser essa relação que vai haver entre dois conjuntos, A gente viu alguns exemplos, quantidade de produto e preço a pagar, distância e preço da corrida, e temos outros exemplos também. O importante é que você entenda que toda vez que a gente tiver uma função, a gente vai ter uma relação entre dois conjuntos. É somente isso. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, tá bom? Então, vamos ver aí um outro exemplo bastante comum no nosso dia a dia, que é o abastecimento, de gasolina ou de álcool, enfim, de algum combustível no carro, A gente tem aí a nossa imagem, alguém está abastecendo o seu carro e a gente tem uma tabela aí entre a quantidade de litros e o valor a ser pago. Aí a gente também tem uma função, Porque a gente está tendo uma relação entre a quantidade de litros e o valor que vai ser pago por este combustível. Então, o preço a pagar vai depender da quantidade de combustível, Então, o preço a pagar, ele vai estar em função da quantidade de combustível. Então, vejam aí na tabela, quantidade de litros. Se for 1 litro abastecido, o valor pago vai ser de R$ 5,00. Se for 2 litros abastecidos, o valor a ser pago será de R$ 10,00. Se forem 3 litros abastecidos, o valor será de R$ 15,00 e 4 litros será de R$ 20,00. Então, nós temos aqui a nossa função entre o preço a pagar e a quantidade de combustível. Então, vejam,
Quanto maior aqui a quantidade de combustível, né, quantidade de litros, maior será o preço. Então, vejam aí esse relacionamento. E o relacionamento, né, a relação é entre a quantidade de litros e o valor pago. 1 litro, R$ 5,00. 2 litros, R$ 10,00. 3 litros, R$ 15,00 e 4 litros, R$ 20,00. Então, é bem fácil de enxergar aí o que é uma função, né? Como esse exemplo de função se dá. Continuando aí a nossa aula, a gente vai ver como nós podemos representar a função, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, como é que a gente pode representar essa função. Então, um conjunto é uma coleção de elementos. Por que eu estou falando em conjunto? Porque a gente vai representar essa função através de 2 conjuntos. E aí a gente pode representar por extensão, que é listando os seus elementos, né? Então, essa é uma maneira de representar a função como relação entre 2 conjuntos. A gente pode representar através de compreensão, definindo uma propriedade comum aos elementos, e através de um gráfico, né? Representação gráfica utilizando aí o diagrama, né, de Van Euler. É bem famoso aí esse diagrama que a gente vai ver agora. Olha só, aqui nós temos essa representação. Nós temos aí 2 conjuntos, que é o conjunto A e o conjunto B. Vocês podem ver que no conjunto A nós temos aqui esses elementos, 1, 2 e 3. E no conjunto B nós temos os elementos 5, 10 e 15. Né? O conjunto A ele está determinado aqui como número de litros, né? Lembrando aí do nosso exemplo de abastecimento de combustível. E o conjunto B, o valor pago. Então, nós temos aí a relação entre os elementos e entre esses 2 conjuntos está sendo representado por este diagrama. Então, o conjunto A é igual a 1, 2, 3, que são os elementos. Então, eu represento aí o conjunto A, os seus elementos entre chaves, né? Então, a gente tem aí conjunto A, eu estou listando aqui os elementos. Lembram que eu posso fazer isso listando os elementos? Então, aqui eu listei os elementos do conjunto A. E eu coloco assim, né, os elementos dentro de chaves, tá bom? Ou também eu posso representar o conjunto dessa forma. Olha só, eu digo que o conjunto A, eu também coloco entre chaves, né? Mas eu digo que o conjunto A ele é formado por um número ou vários números, por isso que eu coloco aqui um x, e esse x, ou seja, todos os elementos do conjunto A, cada um deles vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Por isso que x pertence a n. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o 1 ele vai pertencer aos números naturais, o 2 também pertence aos números naturais e o 3 também pertence aí aos números naturais. Então, eu estou dizendo que nesse conjunto A, todos os elementos que estão dentro do elemento A, né? Por isso que eu chamei de x, porque eu não estou listando aí elemento 1, 2 ou 3, eu estou denominando geral aí. Então, cada elemento do conjunto A que eu chamei de x pertence aos números naturais, tal que, a gente sempre vai colocar aqui esse tal que, o x, né, ou seja, o elemento que está dentro do conjunto A, ele vai ser menor ou igual a 3, que é exatamente o que eu tenho no conjunto A. Se a gente olhasse só isso aqui e quisesse escrever qual é esse conjunto, você teria que pensar nos números naturais que são menores ou igual a 3, né? E aí, quais são os números? O próprio 3, porque ele está indicando aqui que é igual a 3. Ó. Então, o 3 entra no conjunto. Aí, o outro menor que ele seria o 2 e o outro menor natural que ele seria o 1. Né? Então, está aqui, esse aqui seria o meu conjunto. Vejam que deu certo, né? X pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 3. Então, essas são as 3 formas de representar aí essa função através de 2 conjuntos, ou listando aqui os elementos,
ou aqui na compreensão x pertence a n, tal que x menor ou igual a 3. Da mesma forma, nós temos aqui o conjunto B. Os elementos do conjunto B são 5, 10 e 15. Então, aqui eu listei eles, olha só. Conjunto B igual a 5, 10 e 15. E eu coloco entre chaves. Ou então, eu digo que o conjunto B, né, aqui a gente tem um B, é y pertencente aos naturais, porque também os números pertencem aos naturais, tal que y é igual a 5x. Por quê? Se você observar, cada um elemento de B, se relacionando aqui com o elemento de A, está sendo 5 vezes o elemento de A. Né? Olha só, o 5 se relacionou com 1 e o 5 é 5 vezes maior que o 1. O 10 está relacionado com 2 e o 10 é 5 vezes maior que o 2. E o 15 está relacionado com o 3, que é 5 vezes maior que o 3. Então, a relação entre os dois conjuntos é pegar 5 vezes cada elemento de x. Por isso que a gente coloca assim, ó, y igual a 5x. Quer dizer que cada y que for formado vai ser igual a 5 vezes o elemento de x. Aí aqui nesse x a gente vai substituir por 1, a gente encontra o y5. Se a gente substituir por 2, a gente encontra o y10. E se a gente substituir por 3, a gente encontra o y15. Tá bom? Então, por isso a gente tem aí esse y pertencente aos naturais, tal que esse y vai ser igual a 5x. Então, partindo daí, a gente vai ver qual é a definição, né, qual é o conceito formal aí de uma função. Então, olha só, a gente já viu o que é uma função aí na prática, né? A gente viu o que é uma função na prática. A gente viu alguns exemplos de função, né? Toda relação aí que você tem entre dois conjuntos, né? Definida aí essa relação, a gente vai ter uma função. A gente viu exemplos na prática. Toda vez que você vai comprar algum produto, você está tendo aí uma função, né? Uma relação entre a quantidade do produto e o valor. Então, aí existe uma função. Você foi abastecer aí o seu carro, quanto mais litros você colocar de combustível aí no seu carro, na sua moto, enfim, você vai pagar um valor maior. Se você colocar menos, você vai pagar menos. Então, aí também tem uma função. E a gente viu também aí, né, as formas de como que a gente pode representar uma função. A gente pode usar dois conjuntos, né, o diagrama de Venn, a gente viu aí essa relação. Ou a gente pode listar esses elementos, como vocês viram aqui que eu listei. Quais são os elementos do grupo A? Entre chaves, né? E quais são os elementos do grupo B? Também entre chaves. Ou então a gente pode dizer aí, né, que o x pertence aos naturais, se ele pertencer aos naturais, né? Se ele for um inteiro, você vai colocar x pertence aos inteiros. E aí você vai dar a definição do conjunto, como a gente viu agora há pouco. E seguindo aqui a nossa aula, então, a gente vai verificar qual é esse conceito formal, aí, essa definição de função. Olha lá. Dados dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, nem o conjunto A e nem o conjunto B vai ser vazio, né? Se F é uma correspondência, ou seja, é uma relação entre A e B, né? Como a gente viu aí nos nossos exemplos, e se cada elemento de A corresponde a um e só um elemento de B, então F, que é a relação entre os dois conjuntos, vai ser uma função, ou também uma aplicação de A e em B. Então, vejam só, né, nessa definição aí, precisa haver dois conjuntos, porque se tiver só um conjunto, não tem nem como a gente falar em relação, né? Você não consegue se relacionar sozinho. Você precisa de uma pessoa, uma outra pessoa para se relacionar. Então, para a gente ter função, a gente também precisa ter pelo menos dois conjuntos para poder ter essa relação. E se nessa relação tiver um F que tenha a correspondência de um elemento de um conjunto com o outro conjunto, e tenha outra regrinha aí para ser função. Cada elemento de A, olha só, ele só pode se corresponder a um e só um elemento
de B. Então, essa aí é a segunda regrinha para ter função. Além de ter a relação de A com B, cada elemento de A só pode se corresponder com um elemento de B. Então, f é uma função ou aplicação de A. Lembrando também que todos os elementos do conjunto A, eles vão ter que se relacionar com um elemento de um conjunto B. Ele não pode ficar nenhum elemento de fora, não pode ficar nenhum elemento sem correspondência, né? Mas, de fato, será a função se esse elemento, se cada elemento de A se corresponder a só um elemento de B, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a notação de função vai ser essa daqui, ó, f de A em B. Essa é a leitura, né? F de A em B, né? A função f vai pegar os valores no conjunto A, né? Exatamente como está aqui, ó. Ela vai pegar os valores no conjunto A e levar aqui para os valores no conjunto B, né? Então, vai haver essa relação. E esse conjunto B, a gente tem aí y é igual a f de x, porque cada elemento do conjunto B, nós vamos definir aí essa relação. A gente tem aqui, ó, o elemento x se relacionando com o elemento y do conjunto B. E esse y, ele vai ser igual a f de x, que vai ser igual quando a função estiver aplicada aí no elemento x, vai gerar aqui o próprio y, tá bom? A gente vai ver logo mais exemplos sobre isso, né? E para a gente ver um pouco de história aí de função, a gente vai ver um vídeo, né, falando de alguns matemáticos aí na nossa história que verificaram aí esses conceitos de função lá inicialmente aí na nossa história. Então, assista aí ao nosso vídeo. No percorrer da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito atual de função, como Galileu Galilei, Johannes Kepler, René Descartes e Isaac Newton. Mas é o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716, que atribui-se a denominação de função que usamos hoje com as terminologias constante, variável, parâmetro. O primeiro uso do termo função é dado em 1673. Isso está registrado em correspondências entre Leibniz e João Bernoulli. Bernoulli, em 1716, publicou um artigo com uma definição de função. Já no século XVII, Leonhard Euler, 1707 a 1783, utiliza a representação de uma função pela notação que usamos hoje, f de x. Mais à frente, o matemático Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805 a 1859, escreve uma definição de função muito semelhante à que usamos atualmente. Muito bem, então vocês viram aí no vídeo, né, vários matemáticos, né, físicos, que chegaram aí nessa definição de função que a gente acabou de ver, né? E agora, para continuar, a gente vai verificar como é que a gente pode denominar esses conjuntos, porque eu falei que função é uma relação entre dois conjuntos, mas esses conjuntos, eles vão receber um nome específico, né, quando eles estiverem aí representando uma função, né? E a gente vai ver agora, então, como é que vai se chamar cada conjunto desse. Elementos da função. A gente vai ter o conjunto A, né? E esse conjunto A, ele não vai ser conjunto A, de fato, sempre, né? A gente está colocando essa letra A porque foi o que a gente viu aqui no início da nossa aula. O fato é que esse conjunto A é o conjunto de elementos de onde vai sair aquele X, né? Para gerar o Y no outro conjunto, que seria o conjunto B. Então, esse conjunto A é o conjunto de partida, que a gente chama, né? E esse conjunto de partida é o domínio da função. O conjunto B, ele vai ser o contradomínio da função. Então, olha só como é que a gente chama. O conjunto A, que é o conjunto de partida, é o domínio da função. O conjunto B, que vai ser o conjunto
onde os elementos do conjunto A vão chegar, ou seja, é um conjunto de chegada, ele vai ser o contradomínio da função. Então, domínio, contradomínio, e aí a gente vai ter um conjunto imagem, né? Então, são as três coisas que a gente precisa aprender, né? Domínio, contradomínio e imagem da função. Quando a gente vê assim no diagrama de Venn, fica mais fácil de entender, né? Então, a gente vai ver aqui, logo, esse exemplo aqui que a gente tem em números. Então, olha só, eu tenho aí a função f, está bem aqui o fzinho, né? O f que está de A em B, né? Porque ele está pegando valores aqui no A e trazendo aqui, encontrando os valores respectivos em B, né? Dessa relação. Então, ele pegou aqui o elemento -1 de A e ele está se relacionando com o elemento -3 de B. Aí vejam aqui, o 0 é o próximo elemento, né, de A e ele está se relacionando com o -1 de B. O 1 do conjunto A está também se relacionando com o -1 de B, mas isso pode, tá bom? E o elemento 2 aqui, que é o último elemento do conjunto A, está se relacionando com o elemento 4 do conjunto B. Então, se você observar, todos os elementos do conjunto A estão se relacionando com alguém, né? Com algum número. E isso precisa acontecer. Não pode sobrar nenhum número aqui sem ter essa relação. Todos precisam se relacionar. Agora, no conjunto B, que é o contradomínio, não precisa todos estarem relacionados. Vocês podem ver que o 0 e o 2, eles não estão sendo relacionados com nenhum elemento do conjunto A, mas não tem problema. Podem existir, né, e vão necessariamente existir, alguns elementos que não vão ser relacionados aí em alguns exemplos que vocês vão ver. E nesse caso aqui, o A vai ser o domínio, né? A gente coloca assim, ó, um Dzão, para ser o domínio da função f, aí o f eu coloco entre parênteses, abro um parênteses, aí eu coloco aqui um f. Fecha parênteses. Então, o conjunto A é o conjunto de partida, é o domínio da função, tá? E o conjunto B é o conjunto de chegada, né? Vai ser o contradomínio da função. Então, é o contradomínio, CD, e um Fzinho entre parênteses. Então, o conjunto B é o contradomínio da função. É o conjunto de chegada. Aí, está faltando somente a gente definir o conjunto imagem da função, né? Aí, qual vai ser a imagem, né? A imagem vai ser o conjunto formado por esses elementos aqui, ó. Esses dois que foram relacionados e esse 4 também. Então, a minha imagem, né? Eu posso escrever assim, ó. Imagem, um I e um Mzinho, da minha função. Aí eu vou listar quais são os elementos, né? -3, -1 e 4. Só esses três, né? Por que só esses três? Porque foram os únicos que tiveram relação aqui com o conjunto A, com o domínio, né? Então, percebam, todo o meu conjunto B é o meu contradomínio, mas somente os números que foram relacionados aí com o X, que vai ser a minha imagem, tá bom? Então, essa é a definição aí, né? Os elementos da função conjunto A, conjunto B, sendo domínio, contradomínio, e os elementos relacionados de B vai ser o conjunto imagem da função. Para a gente treinar, então, para ver se vocês conseguem me dizer aí o que é função e o que não é função, nós temos aí três diagramas representando aí uma função, né? Uma função ou não, né? A gente vai já verificar se é função ou não. No primeiro, a gente tem aqui, ó, esses dois conjuntos. A gente também colocou A e B, mas poderiam ser outras letras, tá? A gente só tem que saber quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem, né? E também saber verificar se é função. Para a gente verificar se é função, a gente vai olhar no conjunto de partida, que aí é o nosso conjunto A.
Esse aqui é o nosso conjunto de partida, né? Vocês podem ver que a seta está saindo do conjunto A. Então, a função está pegando elementos aqui no conjunto A e está relacionando com os elementos aqui do conjunto B. Vejam que o 2 e o 3 foram os que se relacionaram aí com os elementos do conjunto A. Aí, então, para a gente ver se é função, a gente observa no conjunto A se todos os elementos foram relacionados. Então, aqui a gente tem o 1, o 3 e o 4, e todos os 3 foram relacionados. Então, aí está ok. Para essa primeira questão está ok. Os 3 elementos foram relacionados. E a segunda coisa que a gente tem que ver é somente isso mesmo, né? A gente está vendo aqui que todos estão relacionados e todos estão tendo um elemento aí no conjunto B. E então, será que essa primeira aí é função ou não? Vamos verificar, olha só. O primeiro diagrama é uma função, pois todo elemento do domínio, então vejam aí que eu já escrevi domínio, nem falei mais do conjunto A, né? Mas vocês já sabem que o conjunto A é o domínio da função. Então, pois todo elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio, né? Então, olha só, o primeiro diagrama vai ser uma função. E o segundo diagrama, esse daqui, ó, será se é função? Então, a gente vai olhar o conjunto A e verificar se todos os elementos do domínio estão relacionados. A gente pode ver que o 1 se relacionou com o 2, o 3 se relacionou com o 3, o 4 com o 5, mas no meu domínio sobrou aí o 7, né? Então, se sobrou aí no domínio, não pode ser função. Então, olha só, o segundo diagrama não é função, pois um elemento do domínio não possui imagem, que é justamente o 7, né? E o terceiro, esse daqui, será se é função? Né? A gente tem aí, ó, o 1 se relacionou com o 2 e o 3 se relacionou com o 3. Só que o 3, ele se relacionou de novo com o 5, e isso não pode. Ele só pode se relacionar com um elemento do conjunto de chegada, né, do contradomínio. Ele não pode se relacionar com 2 elementos no contradomínio. Então, por isso também o terceiro diagrama não vai ser função, né? O mesmo elemento do domínio possui 2 imagens, né? Se a gente for pensar assim, quando você se olha no espelho, você só vê você mesmo, né? Você não vê 2 imagens. Então, um elemento do domínio, ele só vai poder ter uma imagem, não vai poder ter 2 imagens aí no contradomínio. Por isso, esse terceiro diagrama não é função, tá bom? E agora a gente vai ver, então, uma aplicação. Olha só. A correspondência, ou seja, qual é a função que relaciona o lado de um quadrado x ao seu perímetro. Na verdade, a correspondência que relaciona o lado de um quadrado x ao seu perímetro é uma função? Na verdade, ele quer saber se essa relação é uma função. Então, primeiro a gente vai encontrar qual é essa relação. O que é perímetro? Perímetro é você somar todos os lados aí de uma figura. Nesse caso aqui é o quadrado, né? Então, se a gente fizer essa soma, eu vou ter 4 vezes o x. Então, essa é a minha função, é a minha correspondência, né? Agora eu preciso saber se essa correspondência vai ser uma função. Aí, para eu saber isso, eu posso montar uma tabela, né? Quando esse x for igual a 1, o meu perímetro vai valer 4, né? Porque eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 4 vezes 1 vai dar 4. Quando esse x for 2, o meu perímetro vai ser 8. E assim vai seguir até, se eu fizer o meu x igual a 5, o meu perímetro vai ser 20. Logo, olha só, é uma função, pois todo quadrado de x, todo quadrado de lado x possui um único perímetro correspondente. F de x é igual a 4x, né? Como a gente viu aqui, cada ladinho desse vai ter somente um correspondente, olha só. Vejam que teve a correspondência aí, né, de 1 para 1 e não sobrou nenhum elemento aqui no conjunto, no domínio, né, que é o conjunto de partida, tá bom? Então, vai ser função, sim. Aí a gente tem uma aplicação aqui para vocês que fala que uma casa de jogos de tabuleiro cobra R$10 pelo ingresso e mais R$2 por jogo que o cliente quiser jogar, sendo possível jogá-lo mais de uma vez sem custo adicional.
Sabendo que a casa de jogos possui 100 jogos disponíveis, responda quanto irá pagar alguém que quiser jogar 8 jogos de tabuleiro. Então, a gente faz um cálculo rápido e descobre, né? E a letra B, qual é o preço Y? Ele chamou o preço de Y, a ser pago por alguém que quer jogar X jogos, ou seja, uma quantidade que a gente pode mudar várias vezes. Um jogo, 2 jogos, 3 jogos, ou seja, X jogos. Então, se a gente for ver aqui nossa resposta, a gente vê aqui que o total que uma pessoa irá pagar para jogar 8 jogos vai ser o valor da entrada, que é R$10, mais R$2 por cada jogo. Então, 2 vezes 8, 16, dando um total de R$26. Aí a gente tem uma função também, né? E na letra B, essa relação, o preço que ele chamou de Y, por isso que a gente igualou aqui de Y, vai ser o valor da entrada, que é 10, mais 2 vezes cada jogo. Cada jogo a gente chamou de X aí, né? Então, a gente tem essa função aí, 10 mais 2x. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.